Então, pessoal, dando continuidade aqui ao que a gente estava falando, a identificação dos átomos, né? Por que os átomos, eles também precisam ser identificados? Porque como a gente tem o RG, tem um CPF que nos indica e nos diferencia das outras pessoas, né? E os automóveis, cada um tem sua placa também. Os átomos, eles são identificados por número atômico e número de massa, que é o assunto que a gente vai ver. Então, o que seria o número atômico? O número atômico, ele é representado pela letrinha Z. Então, o número atômico, ele é o número de prótons existentes no núcleo de um átomo, tá? Num átomo normal, como a gente já falou, a carga elétrica tem que ser zero. Então, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons, né? Então, por exemplo, o átomo de sódio, que tem a sigla Na, ele tem o número atômico 11. Isso quer dizer que no núcleo dele existe 11 prótons e, consequentemente, em volta, lá na eletrosfera, a gente também tem 11 elétrons, porque ele está com carga elétrica zero, ele está neutro. Já o número de massa, que é representado pela letrinha A, é a soma do número de prótons e de nêutrons, que é o N, existentes num átomo. Então, quando a gente fala do número de massa de um átomo, a gente vai somar a quantidade de prótons que a gente tem nesse átomo com a quantidade de nêutrons, né? Então, tem que ter a fórmulazinha aqui, ó. A, que é o número de massa, é igual a Z, número atômico, mais o N, que é o número de nêutrons. Então, aí, o que a gente tem aqui, ó? É o número de massa que nos informa se um átomo tem massa maior do que outro átomo, né? Então, isso que diferencia. Isso é lógico, pois apenas os prótons e nêutrons têm massa significativa, uma vez que a massa do elétron é desprezível se comparada a dessas duas partículas. Então, a massa do elétron, gente, é desprezível, por isso que nem considera ele quando a gente fala em número de massa, né? Ele é muito leve, a massa dele é desprezível. Então, a gente vai ver um exemplo aqui. Ó, o átomo de sódio tem 11 prótons e 12 nêutrons e 11 elétrons. Então, ele tem 11 prótons, 12 nêutrons, 11 elétrons. Prótons, carga positiva. Nêutrons não tem carga. Elétrons, carga negativa. Temos, então, para o elemento químico sódio, número atômico. Qual que vai ser o número atômico? 11, porque é o número de prótons, consequentemente o número de elétrons, que é igual a 11. Porque a gente está falando de um elemento de carga zero, de um elemento neutro. Então, o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Então, quando a gente fala que o número atômico dele é 11, é para prótons e elétrons. O número de nêutrons é 12, porque já falou ali, né? O número de massa é o quê? É o número atômico mais o número de nêutrons. Então, o número de massa, o Azinho vai ser o quê, gente? 11 mais 12, que dá 23, tá? Então, essa é a parte do número de massa que a gente falou. O elemento químico, o que é o elemento químico? O elemento químico, ele é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, Z. Então, quando a gente fala de um elemento químico, a gente está falando de átomos que têm o mesmo número atômico. Então, veja que o número atômico é muito importante, pois identifica o elemento químico. Assim, quando falamos do elemento químico sódio, estamos falando de átomos de número atômico 11, outros exemplos. A gente tem outros exemplos aqui. Número atômico 17, identifica o átomo de cloro. Então, quando a gente fala do número atômico 17, a gente já vai saber que é o átomo de cloro. Ah, mas como, professor? Na tabela. Então, a gente precisa conhecer isso aqui tudo para a gente ir para a tabela periódica, para vocês visualizar o que vai ser falado aqui. O número atômico 26, ele identifica os átomos de ferro, né? Que tem número atômico 26. Então, é como se fosse o CPF do ferro. O CPF do ferro é 26, o CPF do cloro é 17, entendeu? Só para vocês verem que cada um tem sua característica que o identifica, né? Seu número atômico. Então, a notação de um átomo, ela pode ser o quê? Dessa forma aqui, X, exemplo, tá? Não tem o número atômico. O A em cima, o que é o A? Número de massa. O que é o Z? Número atômico. Ou o A de um lado e o Z de outro, mas sempre o A em cima e o Z embaixo. Isso daqui é sempre nesse exemplo. Às vezes, alguma tabela pode mudar um pouco, pode variar, e a gente tem que saber identificar isso, tá? Então, aí aqui foi colocado o átomo de cloro, né? Número de massa 35,
Número atômico, 17. Ou dessa forma aqui, tá? Então, isso indica que o cloro tem 17 prótons, 18 nêutrons no núcleo, e seu número de massa é 17 mais 18, que é 35, tá? Ah, mas como que eu sei que o número de nêutrons é 18? O número de nêutrons é 18 porque você, a partir do número de massa e do número atômico, você consegue descobrir o nêutron. Como que faz? Só subtrair o A menos o Z, o número de massa menos o número atômico, que a gente obtém 18, tá? É o inverso disso aqui, 17 mais 18, 35. Então, 35 menos 17 é igual a 18, tá? Então, aqui vamos responder as atividades. Essa parte aqui é a parte teórica. Número 1. Responda. O que é número atômico? Só olhar lá, né, gente? O que é número de massa? O que é elemento químico? Só para vocês darem uma revisada no que a gente falou. Podem escrever com as próprias palavras, mas tem tudo aqui. Número 2. Quais são os números de prótons, Z, né, que pode ser considerado número atômico, de massa e de nêutrons e de elétrons de um átomo de potássio que tá aqui dessa forma, ó, 39 e 19 embaixo. Não vou nem falar, porque senão fala a resposta. Em seu estado normal, ou seja, ele não tem carga. Então, vocês vão olhar nesse exemplo aqui do cloro e vão fazer esse aqui do potássio. Um átomo com 22 elétrons, número 3, e 26 prótons, seu número atômico e número de massa são, respectivamente. Então, aqui vocês vão fazer como se não tivesse as alternativas e depois vocês vão marcar qual que é a alternativa correta. Então, aí vocês têm que refletir. Um átomo com 22 elétrons e 26 prótons. Seu número atômico de massa são. Tá? Aí, a partir desses dados que foi fornecido, vocês vão descobrir o número de massa. Gente, tentem fazer. Tentem fazer, façam. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição. Só 3 questãozinhas, tá?